A gente tem aqui como título do nosso painel o que mudou e o que ainda precisa mudar na adoção de IA. A gente quer gastar um tempinho com vocês aqui falando do que já passou da fase de experimentação isolada, do quanto só tecnologia, falar de tecnologia já é uma questão obsoleta, a gente precisa começar a falar de muito mais que isso, a gente precisa começar a falar sobre processos, gestão de mudança, comportamento. E para fazer esse momento, eu vou convidar para participar comigo desse painel 3 nomes de peso aqui que fazem parte da rede da Digaí, pessoas que fazem parte da nossa história e têm acompanhado a Digaí nesses últimos 2 anos. Eu vou acompanhá-los aqui nesse momento. Eu sou a Bárbara, trabalho hoje como diretora na Digaí e vai ser um prazer poder tê-los aqui conosco. Então, para começar, e eu já vou pedir para que eles venham se posicionando e também sentem aqui comigo, eu tenho a Aline Esteves, ela é partner da Monax e também CHRO, então trabalha muito com a visão de gente, tanto para as empresas do portfólio quanto para a própria Monax. Então, daqui a pouco a gente vai te ouvir, Aline. Boa tarde, tudo bem? Fica à vontade. Daqui a pouco eu vou pedir para a Aline se apresentar um pouco mais. A Isadora Gabriel, a CHRO da Flash. A Isadora ela tem uma veia aí de cultura organizacional e inovação super forte. Também vai conseguir compartilhar com a gente muita coisa legal que ela tem feito nessa trajetória. E o Anderson Valadares, que é o executivo, diretor da Axê e também sócio da Experience Beyond Business, EBB. A gente está muito feliz de ter você conosco. Nós temos aqui apenas 3 microfones, então acho que vai ter que dar uma dividida. Ô Anderson, você falou que ia responder as perguntas fáceis, né? Ou você queria as difíceis? Não, ele combinou que ia ficar com as difíceis. A gente vai ter uma oportunidade de falar aqui com vocês sobre isso, mas antes, deixa eu pedir para que eles se apresentem. Aline, conta um pouquinho o que você tem feito, quem é você, tua história para o pessoal conhecer. Tá certo. Primeiro, obrigada pelo convite, Bárbara. Cris, enfim, o time da Digaí. Boa tarde, como eu disse. Sou a Aline, sou sócia da Monax, como a Bárbara comentou. O que é a Monax? É um Venture Capital, então nós investimos em empresas na Série A e acompanhamos até o momento em que ela é ou vendida ou passa por um IPO. Então, a gente tem 90 empresas no portfólio, 3 unicórnios. O primeiro unicórnio brasileiro, que foi a 99, foi um investimento da Monax. E algumas HR Techs, entre elas a Flash, que é uma das empresas que a gente tem mais orgulho de ter conosco. E eu tenho uma função na Monax bem incomum. Eu funciono como uma fractional CHRO, né? Um RH dividido entre as empresas do portfólio. Então, isso me dá um lugar muito privilegiado para acompanhar o que está acontecendo, porque eu consigo ver, à medida em que a empresa vai crescendo, onde que vai trazendo a complexidade de RH, onde que faz sentido entrar, onde que não faz. E já tenho no portfólio as famosas nativas AI. Então, estou vivendo toda essa transformação no meu dia a dia de todas as formas, desde quem está transformando, que já são as empresas maiores, como também as que já começam com outro desenho. Muito bom. Isa, vai lá. Prazer, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Eu sou a Isa Gabriel. Também queria agradecer aqui o convite. É muito bom quando a gente pode estar aqui junto dos nossos parceiros, acho que ampliando um pouco do conteúdo para vocês, né? Nosso stand aqui da Flash também está trazendo vários conteúdos. Espero que vocês também possam me dar uma conferida lá e aproveitar. Eu estou na área de pessoas há 20 anos, fiz minha trajetória em diferentes setores, mercados, a maior parte do tempo eu passei no mercado financeiro até eu ter me mudado para a nova economia. Então, em 2018 eu fiz essa mudança e estou acompanhando fundadores, escalando suas operações, então sempre cuidando aqui da área de pessoas. E hoje na Flash, acho que meu principal desafio está no crescimento da companhia, né? A Flash nasceu em benefícios, mas hoje ela já é uma plataforma completa de gestão de pessoas, despesas e também a parte de benefícios, como vocês já conhecem. E a gente está nesse momento escalando o nosso produto com inteligência artificial, né? Então, um produto para vocês, para RH, e ajudando também vocês a pensar um pouco o que é a construção desse futuro do trabalho que a gente está transformando muito hoje, acho que está muito nas nossas mãos ajudar nessa transformação. Então a Flash também é um parceiro nesse lugar com muitos conteúdos, com muitos eventos e promovendo isso dentro da nossa comunidade.
Muito bem, boa tarde. Anderson Valadares. Eu fiquei pensando, quase 2 décadas que eu tô. É estranho falar quase 2 décadas, né? Não é sou um pouco estranho? Tô, Muito mas jovem, muito muito jovem. jovem, atuando em diversos setores, e aí setores que normalmente não são serviço hospitalar, parte de indústria, e atualmente no Axê, um dos maiores laboratórios do brasileiro. Estão me ouvindo? Tá falhando. Tá falhando, né? Num dos maiores laboratórios brasileiros, atuando em diversas áreas de recursos humanos, não só na área de pessoas, mas também na área de tecnologia, olhando processos e tecnologia para todo o ecossistema de pessoas. E para além disso, também sou sócio da EBB, que é uma comunidade de recursos humanos com mais ou menos 40 mil profissionais, onde a gente oferta conhecimento, temos uma academia, onde a gente leva conteúdo feito por próprios executivos e profissionais de RH para a nossa comunidade. Muito bom, gente. Carreiras brilhantes e tem feito aí coisas brilhantes também dentro das empresas. Para começar o nosso painel, eu queria convidar vocês para um olhar de retrovisor. A gente sabe que a IA chegou para ficar e ela já mudou muita coisa, né? Nessa linha do que já mudou, o que vocês têm visto? E eu queria perguntar para os três, aí como uma pergunta de aquecimento, o que já se consolidou? Quais foram as mudanças que já se consolidaram, que vocês percebem em termos de comportamento, resultado e gestão, que já fazem parte do dia a dia, já virou algo comum depois desses últimos anos aí vivendo inteligência artificial dentro das empresas? Bom, eu vou acho que trazer um pouco do nosso olhar, né, da companhia, né? Que acho que traz mais praticidade também para vocês aqui, mas recentemente a gente passou uma pesquisa para perguntar para a nossa turma toda como é que a gente estava com o tema de inteligência artificial. E as pessoas, 80% do nosso time disse: eu uso AI todo dia no trabalho. Eu acho que, isso só é possível porque a gente, primeira coisa, né, colocou uma infraestrutura, né, mínima, né, e uma governança que permita que as pessoas possam fazer isso todo dia, sem ter nenhum prejuízo do ponto de vista de dados ou coisa do tipo, mas as pessoas estão conseguindo usar AI, e aí, de vários níveis diferentes, né? Tem gente fazendo boas perguntas, tem gente conseguindo já criar skills, tem gente conseguindo, né, montar um agente e já está conseguindo executar mesmo tarefas do início ao fim. Mas acho que a grande mudança, né, que eu vejo hoje é essa. Antes as pessoas estavam assim, eu estou tentando alguma coisa, eu testei isso, eu estou com medo, eu ainda não sei para onde isso vai, e agora a gente já está num lugar que acho que isso foi pacificado, e as pessoas estão nesse lugar já de todos os dias, isso faz parte do meu trabalho, e eu não consigo mais né, pensar as minhas atividades sem AI está de alguma forma presente na nossa rotina. Acho que a gente está super conectado e acho que vai depender. A minha resposta, até ao encontro do que a Isa mencionou, talvez depende muito do setor, do nível de espaço que essa organização próprios os colaboradores. Tem até uma pesquisa recente que a Terra fez no Brasil, que ela demonstra que mais ou menos 70 a 80% das pessoas hoje no mercado brasileiro já sabem utilizar a tecnologia, a inteligência artificial. Contrapartida, somente 32, 35% de fato sabe aplicar essa tecnologia. Então, um pouco do que a falou, para mim, essa mudança, acho que o que está dado é a gente tem um excesso de informações, então não tem mais como nós não sabermos sobre inteligência artificial. Isso já está pacificado. Talvez o grande desafio, e aí perpassa talvez pelas organizações, é quais os espaços adequados a gente dá para que as pessoas tenham segurança dessa aplicação. E aqui sim acho que a gente tem um caminho ainda bem vasto para que a gente consiga exercitar no dia a dia. Bem, pensando em algo complementar ao que eles já trouxeram, o meu recorte é um recorte muito enviesado, porque são empresas de tech por natureza. Todas elas já são de pessoas e de fundadores e de times que já têm mais sensibilidade e desejo de trabalhar perto de tecnologia. Mas o que me faz pensar que é complementar ao deles que vale comentar é que o mindset de que é necessário, que AI vai fazer a diferença, todo mundo já tem.
ok, beleza. Mas existe um AI, um uso de AI que é um AI quase recreativo, que é você aprender a usar a ferramenta, você minimamente conversar com o ChatGPT, usar para você escrever um melhor e-mail e tudo mais, que nesse ponto acho que já tá bem estruturado. E eu começo a ver agora, quando você fala passou a fase do entender de como funciona, eu já começo a ver trabalhos mais conjuntos, áreas usando em conjunto para solucionar problemas em grupo. Eu já começo a ver soluções que, principalmente para áreas que tem muito dado a ser gerenciado, exemplo, atendimento a cliente, enfim, você já começa a ver ganhos de produtividade que estão relacionados com mais de uma pessoa usando em conjunto para resolver o problema. Claro que eu tenho total consciência na linha do que o Anderson falou, que essa é a situação assim, extrema, positiva que está acontecendo. Mas acho que vale comentar porque a gente funciona assim, né? Você mira na estrela para acertar no topo do prédio. Então, acho que é um bom exemplo do que eu já vejo acontecer. E essas áreas como atendimento a cliente, contabilidade, enfim, são áreas em que tem muito dado, muito movimento, que já é mais fácil de tangibilizar. Muito bom, vai lá, Isa. Deixa eu só fazer um ponto, que a gente acabou de lançar a 4ª edição da pesquisa o Panorama da Saúde Mental dos RHs, e a gente perguntou isso para os RHs. Então, foram mais de 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, e os RHs disseram, 86% deles, eu estou usando AI no meu trabalho também, que é um dado super bacana, uma amostra de Brasil inteiro, para dizer, nós somos uma área que está caminhando para adotar a inteligência artificial mais rápido, vamos dizer, que a média. Então, a gente vê áreas de atendimento, vê áreas de marketing, e RH está aqui no top 5 das estruturas que estão fazendo a adoção de AI para resolver seus problemas, para resolver sua vida operacional, etc., mais rapidamente, o que para a gente também é muito bom saber que o RH também está nesse lugar. Oi, Isa, nessa linha, o RH ele também acaba liderando a pauta ou coordenando a pauta de treinamento de líderes. Como que você tem observado essa questão de o RH ajudando os líderes a se posicionarem e como que os líderes têm cobrado os próprios times, procurado essa competência e desenvolvido essa competência dentro dos seus times? Aqui também acho que vou aterrissar no case nosso da Flecha. A liderança foi a primeira, né? Então, assim, gente, se aqui em cima, na diretoria, vocês não tiverem usando AI, entendendo que problemas são esses que a gente vai conectar com a estratégia do negócio, né? Para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, como é que isso se traduz nas nossas metas e no trabalho que a gente tem que fazer. E quais são esses grandes gargalos ou grandes dores que a gente tem dentro dos nossos times, que a gente vai resolver com AI, se a diretoria não tiver essa visão e não de fato estiver usando as ferramentas e o que tiver à disposição para que os times também cheguem nesse lugar, dificilmente acho que a gente caminha, né, todo o processo que é mais bottom-up, ele é muito mais lento, né? Sim. Então, nosso caminho foi fazer isso muito de cima para baixo. Aqui eu vou pegar porque esse assunto me interessa muito. Vamos lá. Esse assunto é um assunto divertido. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem uma plateia de quê? De RHs, né? Todo mundo aqui, pela carinha, com algumas exceções, talvez um marco ali, viveu a transformação digital. Vocês lembram? A transformação digital e tudo mais, enfim. O que a gente está vivendo hoje que é muito similar com o que foi a transformação digital? Mudança de forma de pensar. Não adianta. Então, a transformação digital veio e muita gente conseguiu pular essa onda, porque sim, os negócios minimamente conseguiram se manter, aí você coloca um RP super pesado, em top de sistema, aquela coisa toda, e quem tem um jeito de funcionar menos automatizada, vários conseguiram sobreviver de AI, não vai ter jeito. E eu acho que esse é o mindset que tem que estar na cabeça de todo mundo aqui, e que talvez para nós que trabalhamos com pessoas, ele fique óbvio mais rápido. E talvez esteja também por trás disso o motivo pelo qual RH, como a Isa trouxe da estatística da pesquisa da Flash, é um early adopter, né? Dos grupos que mais usa. Então, para mim, a palavra não, né? A expressão do momento era o famoso change management,
E aí sim, você precisa da liderança, você precisa engajá-lo, você precisa olhar de baixo para cima, mas de cima para baixo, tem que vir por todos os lados, enfim. Mas eu gosto muito de um conceito que eu conheci em junho e que agora eu só falo dele quando eu falo de Change Management, que é o conceito de Change Agility. Então acabou esse negócio de Change Management, que quem fez aqui, eu aprender o processo técnico de Change Management, era ProSci, né? Então, vocês lembram a certificação da ProSci? Você está aqui, você quer chegar aqui. Aí você pega, engaja todo mundo, traz junto o ADKAR lá, que era o acrônimo, tal, aquela coisa toda para chegar aqui. O que mudou? O chegar aqui não existe mais. Esse ponto final é móvel. Então não adianta você pensar também esse processo como um processo com começo, meio e fim. Então não é aquela sensação de estou esticando, daqui a pouco eu vou chegar no lugar e amaciou. Não, acabou, agora vai mudar para sempre. Então é uma mudança de mindset mesmo, de forma de enxergar o trabalho, de enxergar a vida, de enxergar como uma empresa funciona, todo mundo vai passar por ela. Né? Então, é difícil, sim, pouco natural para alguns perfis, mais natural para outros, mas não dá para fugir. Né? Não dá para fugir e está acontecendo. Então, o Change Agility, para mim, é a expressão do momento e que RH já está enxergando essa onda chegar e que devagarinho, né? Claro, cada cultura, cada companhia tem seu jeito de funcionar, cada realidade é uma, mas que está na nossa mão, dentro do que está no nosso alcance mesmo, e apertando os botões para movimentar de cima para baixo, de baixo para cima, por onde for. Porque eu realmente acho que isso já está dado. Uma questão de adaptabilidade muito forte, Super. né? Anderson, o que está na pauta dos seus líderes? O que você tem visto, ou das lideranças que você acompanha como RH também dentro dessa linha? Aqui talvez, compartilhando um pouco dos desafios internos, eu acho que a gente está algumas casas antes, no sentido até de influenciar os próprios executivos para que eles mergulhem dentro dessa temática. E aqui talvez o grande desafio é sair de um lugar da cadeira de patrocinador, que é boa parte do meu desafio, que é, isso é importante, e aí é importante, vai lá e façam. Só que o vai lá e façam, não, eu já estou num outro lugar. Eu não estou num lugar de aprendiz, eu não estou num lugar onde eu vou ter que colocar a mão na massa. E isso, no fundo, é um recado para toda a organização, porque se em cima, de fato, não está exercitando isso, por que eu vou ter que? E isso permeia toda a cadeia. Então, eu diria que parte do desafio é a gente influenciar, e aí eu não diria que é só o nível executivo, não. Tem um nível até maior, que são os conselheiros. A forma como os conselheiros também dão os drives para o negócio e o tipo de expectativa, que coloca eles, talvez, muitas vezes, numa expectativa muito de curto prazo. Temos que fazer isso em tanto tempo. E aí a organização, de forma muito genuína, vai atender isso muito prontamente, não necessariamente entregando os resultados, não necessariamente mudando os comportamentos da liderança. Então eu diria que parte do nosso desafio ainda está no básico bem feito, de influenciar quem está em cima, mas também estimular quem está embaixo, de que o aprendizado ele tem que ser constante. Não é só focar nas necessidades do negócio, mas também em outras habilidades que hoje não é priorizado. Muito bacana. Aline, já que você puxou essa ponta do Learning Agility e do alvo móvel, conta um pouquinho como é que você entende que as empresas devem acompanhar resultado, então, se a gente está falando, vou fazer o Change Management ou vou fazer o Change Agility para sair do ponto A e conseguir alcançar diversos objetivos. Como que elas estão se preparando para planejar esses resultados e acompanhar esses resultados que a IA pode trazer? Olha, essa é a resposta de $1 milhão, né? Tá todo mundo esperando encontrar qual que é o KPI, qual que é a métrica que vai te dar clareza desse movimento. Que ele está sendo feito da forma adequada. Agora, se a gente está falando de ensinar as pessoas skills, formas de trabalhar, enfim, que eles estão mais permeáveis, receptivos, para você estar sempre mudando, o que você tem para acompanhar? Você tem que dar treinamento, com certeza. Você tem que acompanhar nível de adoção. Como a Isa comentou, né? O acesso, pensando aí na liderança que toma a decisão do acesso, né? O acesso com limites, claro, porque a gente sabe que custa uma fortuna. Passou-se aquela época em que tinha aquela percepção que você podia dar acesso, né, às ferramentas para todo mundo, porque custa muito caro.
Enfim, então são os processos de dar o contato com os guardrails, né, com os controles adequados para ser viável o entendimento e educação. Agora, já no mindset, né, na forma de pensar do Change Agility, a gente não sabe. Um monte de ideias que pareciam mágicas que estavam acontecendo no começo do ano já estão se mostrando não tão mágicas assim. E no final das contas, sim, várias funções que nós fazemos, né, uma parte importante do que a gente entrega no dia a dia, AI vai ajudar sim, vai trazer eficiência, mas isso não quer dizer que vai resolver todos os problemas do mundo. Então, vamos devagar, a gente ainda precisa muito de gente, né? Tem até vocês vão jogar no Google, vocês vão achar um título de matéria que eu vi essa semana que eu achei super interessante, que teve um papo, né? Teve uma época, uns meses atrás, que tava aquele papo de tira a gente, põe AI, essa coisa toda. E aí a chamada da matéria assim, será que é mais barato mesmo transformar tudo em AI? Ou é muito melhor ter pessoas? E aí trazendo, né, como é que a aplicação não é tão perfeita assim. Então, de novo, é mudar a forma de ver, aprender a pensar diferente, para daí você fazer o melhor uso da tecnologia propriamente dita. Não é um bicho-papão, né? Então, todo mundo tem medo? Claro que tem, mas não é o bicho-papão. E usando com os guardrails adequados para a adoção acontecer. Métrica, estou esperando alguém trazer uma. Vamos perguntar para a Isa e para o Anderson, que eu acho que eles experimentaram muita coisa nesses 2 anos. O que vocês viram que vale a pena medir? Ou até o que dá errado, né? Não precisa ser só o que dá certo. Eu tenho um ponto com relação a todo esse movimento, e aí talvez pelas experiências não positivas que eu tive, que o movimento ele é sempre baseado na ferramenta. Então vamos aplicar a IA. E para mim não é sobre a ferramenta. Para mim é sobre cultura, para mim é sobre liderança. Para mim é perguntar para as pessoas quais são os medos dela, porque no fundo eu estou vendendo uma ferramenta que elas não estão querendo comprar e o que elas querem comprar é sentido. Elas querem comprar propósito, direcionamento. E parte do trabalho hoje dentro da organização é como regular, como sintonizar isso, porque no primeiro momento é eficiência. Eu quero o retorno disso. Não necessariamente isso vai vir como resultado, porque eu vou sair fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu tenho volume, mas não necessariamente eu tenho resultado. Então eu vejo que não é uma resposta simples, é um processo de transformação que passa ou que permeia pelo redesenho do trabalho, pelo redesenho, talvez da forma como a gente imagina isso, a forma como a gente atua hoje dentro das organizações, que passa por vários elementos, passa por governança, que pode amarrar ou acelerar, depende um pouco das regras do jogo, passa por desenvolvimento, que eu também posso entregar um monte de curso e aí só entrego o volume, ou eu começo a trabalhar uma jornada individualizada, porque cada um aqui desafios e maturidades diferentes, como eu posso ter diversas outras métricas, que não é somente resultado, mas quais são os indicadores de cultura, quais são os indicadores de produtividade, quais são os indicadores que muda o ponteiro de negócio. Então, acho que é um conjunto de elementos focado na pessoa e não na ferramenta. E eu diria que eu estou longe disso ainda, nesse momento. Acho que aqui está, de novo, para trazer um exemplo prático do nosso RH. Eu olhei esse painel no começo da semana passada, e na Flash, no nosso RH, a gente tem 68 iniciativas. 35 em produção. Né? O que são iniciativas aqui, gente? São projetos que a gente falou, isso daqui, do início ao fim, é uma dor ou uma questão interna ou da organização que impacta o colaborador, o que impacta a liderança, que nós queremos resolver usando inteligência artificial. Né? E a gente escolheu 3 métricas que a gente vem acompanhando em cada uma dessas iniciativas. A gente está acompanhando produtividade nesse lugar de redução de horas mesmo. Então, o time está dizendo, eu estava gastando X tempo fazendo determinada tarefa e agora nós estamos gastando Y. Então, o time está conseguindo acompanhar e celebrar a cada mês que a gente diminui mais um pouco de um trabalho
que é um trabalho que o próprio time diz, eu nem sei porque eu estava mesmo fazendo isso, né? Então a gente começou por essas coisas. Vou pegar um exemplo bem simples de uma das coisas que a gente resolveu com a AI. Vocês sabem disso, é uma dor de todos vocês. A gente trabalha com 1 milhão de agendamentos. Agenda do exame médico, agenda de admissão, agenda do treinamento, agenda a comunicação X, agenda tudo, né? A gente fica lá. A entrevista do gestor que não bateu com a do candidato em seleção. Enfim, então em todas as áreas a gente tem problemas de gestão de agenda. E a gente tem pessoas que gastam horas gerindo esse tipo de atividade. Essa foi uma dor que a gente falou, isso é cross, RH, e nós vamos resolver, vai ser resolvido. Nós não vamos mais pôr a mão nesse negócio, isso vai ser operado pelas próprias pessoas, né, e através da inteligência artificial, e a gente não vai mais pôr a mão. Então, para trazer um exemplo simples que reduziu várias horas do nosso time. A segunda métrica, a gente está acompanhando, além dessa, é, de fato, o custo nosso. Então, a gente criou para nós mesmos uma meta de quanto que a gente quer reduzir de custo com solução terceirizada que a gente tem. Então, pode ser um SaaS, né? Pode ser isso, uma ferramenta pequena que a gente administra alguma coisa lá dentro de casa, e a gente, então, tem essa meta de ter algum tipo de eficiência interna. Então, para dar também um exemplo para vocês, a gente desenvolveu internamente, fazendo vibe coding, tá? O próprio time, uma ferramenta que gerencia toda a parte de indicações internas. Então, as pessoas têm um programa que elas podem fazer indicações internas, elas ganham um prêmio depois de 90 dias que o candidato que elas... Né, vocês devem conhecer esses programas. Então, esse programa, a administração desse programa era super custosa também, porque era o colaborador. Então, ele falava, mas aonde está o meu candidato no processo? Daí mandava um Slack lá, e a pessoa recrutadora, peraí, deixa eu ver onde o cara tá, deixa eu te contar. Então, não tinha uma gestão, a pessoa não conseguia acompanhar. Aí dava 90 dias, cadê o meu bônus? Assim, vai cair, não vai cair? Mandava mais 30 mensagens. Então, a gente organizou... Não é isso? Olha lá, a pessoa tá... Meu Deus, é isso aí. A gente montou uma solução inteira, um produto totalmente inteligência artificial, e resolvemos esse problema dentro de casa. E, por fim, acho que a última métrica, a gente está olhando experiência. Então, toda essa parte de onde tem impacto para o colaborador, para o líder lá na ponta. Então, a gente criou já alguns assistentes de AI lá para a nossa turma. Então, tem um assistente que ajuda a fazer feedback para avaliação de desempenho, tem um assistente que já faz essa parte de, olha, eu vou conversar com você sobre a minha carreira, onde é que eu estou, qual é o meu próximo nível, está aqui minha avaliação de desempenho, conversa comigo sobre como é que eu devo me preparar para a minha conversa com o meu gestor para falar da minha carreira. Então, também é um assistente que a gente já colocou na mão da liderança, e a gente está avaliando as experiências, de fato, que as pessoas têm tido com as nossas soluções. Então, aqui para citar alguns exemplos, e as métricas que a gente está acompanhando são essas hoje. Agora complicou, né? A gente vai querer Vamos embora. esse gente aí, vamos isso. compartilhar, vamos... Ficaram com vontade, eu quero esse agendamento, até eu fiquei. Produtizar. Eu também quero. Produtizar tudo. Vamos. Muito bem. É muito bacana você trazer esses exemplos, Isa, porque vocês também vão trazendo aprendizados, né, ao longo da trajetória, para escolher as iniciativas nas quais vocês iam realmente colocar em produção, colocar esforço, já começa a trabalhar com um certo critério. Aí até eu queria puxar a Aline para esse lugar, porque você é advisor, então você tem que aconselhar as empresas sobre como começar, em qual projeto eu vou colocar esforço, começa ou não começa essa iniciativa, ou por onde que a gente já começa a criar os guardrails ou ter critérios, já que experimentamos muito nos últimos anos e aprendemos muito com esses experimentos, onde estão os pontos de atenção que você aconselha para começar? A referência de construção do mindset do uso de IA dentro das empresas em RH tem seguido um desenho antigo de 2023, eu acho que é de um consultor chamado Josh Bersin. Eu não sei se vocês conhecem ele, senão vale a pena olhar. O que o Josh fala? O Josh, ele tem um gráfico com 4 etapas. A primeira etapa é, você começa a usar minimamente, você consegue ajustar, melhorar teu e-mail, fazer umas coisas mais simples e tal. Então, você aumenta a produtividade, acho que é de 10% a 15%. Estágio 2.
Estágio 2, você consegue já resolver problemas do teu dia a dia usando o AI com você só, com a sua função. Então, ali você chega a ter um ganho de até 30% do que você entrega. E aí, dali para frente, que é o estágio 3 e o estágio 4, ele passa até um risco assim, no gráfico para poder falar, aqui virou o jogo. E o que é o estágio 3? Ele chama de super worker, né? É quando você já consegue, junto com outras pessoas, junto com outras áreas da companhia, refazer, chegar no mesmo, resolver o problema de outro jeito. Porque você usa seus agentes, ele usa os agentes dele, o que você já sabe fazer, o que ele já sabe fazer, e juntos vocês resolvem um outro problema mais rápido, mais barato, mais simples, enfim, não importa, mas com ganho de eficiência significativo. E aí o nível 4 vira todo mundo Exterminador do Futuro. Tô brincando, não, mas o nível 4 é Super Ninja Power, não precisamos chegar lá nele. Então, é esse o fluxo. E quando você ouve a Isa contando, você vê exatamente esse movimento, né? Aprendemos a usar, vimos como é que ganhava eficiência, e aí você já começa a ter ganhos em grupo. Solução diferente para um problema dado, que é, por exemplo, garantir que 90 dias depois você vai receber o teu dinheiro pela indicação que você fez. Você vê que você resolve o mesmo problema ser resolvido, mas de outro jeito completamente diferente usando a solução. Então, eu uso essa perspectiva de amadurecimento da estrutura para poder acompanhar e quase prever o que vem no momento seguinte dentro dessas empresas. Agora, teve um momento em que era até mais barato, mais simples, enfim, que você deixava todo mundo usar tudo, né? Hoje já está claro que não dá para fazer assim. E aí? Então, por onde que eu começo? Você tem que escolher alguma coisa para você realmente começar agregando. Porque nesse período de aprendizado é um equilíbrio. É um equilíbrio entre você saber usar minimamente, né? Entender quando eu falo saber usar, é entender o processo de funcionamento de alguma das soluções, seja um Copilot, seja um Gemini, não importa. E você usar aquilo para algo que não seja só um show pirotécnico, seja algo que realmente faça diferença dentro da companhia. Então, no final das contas, qual que é o jeito mais fácil de você achar um equilíbrio entre essas duas coisas? Um problema que seja comum. Então, nos exemplos da Isa, está sendo bom que ela trouxe um monte de coisa que aí dá para usar para puxar os ganchos, né? O agendamento é um exemplo muito bom. Provavelmente não resolve o agendamento de tudo, mas tem alguns agendamentos que é um problema que todo mundo passa por ele. Então tá bom. Então como grupo a gente direciona esse agendamento? Agora, não sejamos sonhadores que dá para fazer isso sem um suporte mais amplo companhia. Então precisa sim de clareza do time de tecnologia, do que informação você pode ou não deixar pública. Né? A verdade é que a partir do momento que você coloca algo ali, você está dando acesso para todo mundo. Se você não tiver numa ferramenta corporativa, você só jogar no seu ChatGPT pessoal, você está jogando aquela informação da tua empresa pro mundo. Então precisa sim de um direcionamento e uma decisão da companhia sobre o que vai ser o básico então que vai ser oferecido. E aí voltamos, tá? Então é uma referência circular, né? Lá do Excel. A gente volta no começo, que é a construção da cultura, de influenciar os líderes, de influenciar o próprio time de tecnologia, de gestão de dados, é isso mesmo. Né? E aí entra nossa função, além de sermos pessoas que trabalham dentro da estrutura de RH, que tem que performar a nossa função de RH melhor, entra o nosso outro chapéu, que é o seu RH da companhia, que é ajudar a liderar dentro do que está, óbvio, no alcance de cada um, porque a liderança acontece em todos os níveis, né? Cada qual com o teu ângulo de atuação, né? Tua amplitude de atuação, mas liderar o processo de conscientização, né, dessa perspectiva de que não adianta fugir, esconder debaixo da mesa, como em certo aspecto deu para fazer no passado. Essa é diferente e a gente tem que evangelizar nesse lado também. Muito bom. Ô Anderson, e você? O que você tem aplicado de critérios? Qual projeto é válido para entrar dentro da Xê ou nas suas iniciativas? Aí, o que ele precisa provar ou o que ele vai mexer de ponteiro para você falar, vale investir nesse aqui? Eu diria que eu estou em linha com a Aline e acredito muito nesses elementos, e para mim existem alguns pilares que eles são importantes para esse movimento acontecer. Só que a minha realidade é uma realidade hoje muito mais curto prazo.
Então, o meu desafio está em fazer ou influenciar com que a liderança pense mais a longo prazo, está em influenciar a tecnologia, está em construir não só uma jornada de treinamento modular ou um webinar de 2 horas, que isso não vai gerar a transformação necessária. Então, eu diria que meu maior desafio hoje é mostrar para vários stakeholders que presta conta para executivos de que ter volumes de ação não necessariamente entrega resultado. E eu faço parte desse volume de ações, porque eu entrego treinamentos, eu mobilizo, por exemplo, sistemas e processos. Estamos discutindo talvez que tipos de arquitetura, mas falta ainda um grande alinhamento que vai ao encontro do que a Aline falou, de um entendimento mais amplo, que não é só falar assim, olha, deixa eu te ensinar como que você vai fazer aqui um prompt, como que você pode criar um agente, porque se eu não tiver as regras claras de tecnologia, se eu não saber o que eu posso, o que eu não posso, se eu minimamente não entender hoje dentro da organização quais são os receios e medos, isso não vai funcionar. Então está um passo antes de entender assim, ó, o que a gente deseja de fato, como isso se conecta com a estratégia, qual é a narrativa correta e coerente para que a gente permeie olhando todo esse ecossistema e entregue algo que gere valor. E aí uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática, porque enquanto eu estou nesse processo de influência, tudo isso está acontecendo simultaneamente. Então, é o avião em voo, você tentando fazer os ajustes necessários para que no médio prazo gere a coerência e aí sim a gente possa tentar tangibilizar com mais clareza como que a gente traz esse resultado. E aí eu vou dar um exemplo. A gente começou esse movimento tudo contrário, talvez como várias empresas. Vamos treinar todo mundo. Não vai trazer resultado. Então agora a gente está tentando, que não é o ideal ainda, mas qual é o nível de conhecimento hoje de toda a organização? É um diagnóstico bem aprofundado, porque o meu conhecimento é o diferente da Isa, e aí eu faço uma janela personalizada. Mas a gente também abriu uma segunda janela com tecnologia de saber assim, qual é a maturidade das áreas. Porque o que a gente percebe também existe um anseio da organização de querer terceirizar tudo para IA. Existe. Então assim, eu quero melhorar meu processo de seleção, IA. Mas aí quando você vai olhar o processo, eu não tenho nem o básico bem feito. E aí eu colocar a IA vai acelerar ainda mais um processo que já é ruim. Então a gente também está descobrindo em conjunto que a gente precisa ter uma construção, uma arquitetura melhor para conseguir dar respostas melhores e conseguir colher resultados melhores. E construindo um pouco em cima do que o Anderson disse, que eu acho que vale a pena ressaltar. Então, assim, a primeira camada de entendimento da importância é a camada mais difícil, porque é uma camada 100% humana, né? E é a camada que, né, tá todo mundo aqui provavelmente empurrando para começar a acontecer. Passado isso, né, passado o awareness, né, todo mundo envolvido com o assunto de verdade, você começa a construir o que vem depois, e aí tem que tomar muito cuidado, porque eu adoro aquela expressão, vamos devagar que eu tô com pressa. Né? Tem muita coisa acontecendo, tem muito barulho na internet, os líderes estão lendo, né? Os líderes de negócio estão lendo como que eu economizo, como que eu substituo tudo com EA e tal, e não é assim que funciona. Então é efeito estilingue, sabe? De puxar o elástico, soltar ele e bater na mão de volta. Porque tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa para fazer, é muito melhor do que a gente viveu com a fase de transformação digital e tudo mais. Mas não é uma solução assim que você tira alguém e põe uma ferramenta lá. E eu tenho a sensação que os líderes, até por desconhecimento, acreditam que existe esse lugar mágico, ninja, né, e não existe. E aí você corre o risco até de queimar o entendimento, queimar a adoção, que aí sim, vai custar caro. Então, devagar que eu tô com pressa. Né? É excelente, até porque a gente fala de inteligência artificial o tempo todo, mas o quanto é inteligência humana, a gente tem que parar, pensar, refletir, de fato, priorizar, né? Fazer escolhas. O que é inteligência? Né? Se eu for perguntar para o Elon Musk o que é inteligência, ele já falou. Sim. Se você for perguntar para um filósofo o que é inteligência, é outra coisa. Até isso, a gente não tem consenso. Aí, olha que loucura, a gente não sabe nem quem é inteligência e estamos aqui. É verdade. Gente, o tempo voou, já passou. Eu queria só pedir para vocês um recadinho final para todas essas pessoas incríveis aqui, representando vários RHs.
Qual dica vocês dariam aí para o pessoal continuar a sexta-feira, né? Porque o evento acaba quinta. Por onde que a galera começa? O que vocês têm de recado para o pessoal ali? Tipo, aonde põe o seu esforço? Talvez numa frase rápida. Se for para dedicar atenção para um ponto, qual é esse? Começando do começo, para mim, é identificar onde que está a empresa de vocês. E a empresa de vocês é uma palavra muito ampla, né? Empresa. Então vamos lá. Formas de você fazer um mínimo assessment de onde estamos. Liderança, cada grupo, cada time. Só cada um aqui sabe quais são os grupos de influência dentro da empresa de vocês para fazer um recorte que não necessariamente é de cargo. Enfim. Então não dá para sair agindo sem entender o que vocês têm na mão. E aí, sobre isso, para quem tiver interesse, enfim, no segundo momento, se vocês quiserem fazer uma coisa bem sofisticada, tem um assessment de uma empresa americana que eles dividiram, um assessment que eles criaram, chama Zapier. Z-A-P-I-R, Zapier. Eles fizeram um assessment que eles disponibilizaram na internet para poder checar a maturidade de entendimento de AI de cada pessoa dentro da companhia. Então pode ser que vocês tenham abertura para aplicar uma coisa dessa, que aí eu estou falando de algo bem mais estruturado, sofisticado, mas não precisa de nada, não precisa disso, não precisa de tudo isso. Vamos começar do básico. Olhe com olhar crítico. Qual que é o diagnóstico de vocês sobre a maturidade das pessoas da empresa, e aí em cima disso tem certeza que vão vir ideias de como você começa a conscientização, e depois consultem o Josh lá, que vai ajudar vocês a terem essa visão de passo a passo. Acho que também é uma ótima referência. Muito bom. Gente, eu acho que para trazer um pouco mais para o dia a dia de vocês, eu vou compartilhar uma dica que eu faço eu mesma, né? Eu tenho um pouco desse lugar, quais são as pessoas que eu sigo, as referências sobre o tema que eu gosto, e eu deixo a minha AI lá, né, funcionando, para me mandar todo dia, assim, o que eu devia ler hoje, o que eu devia ler essa semana, qual que é o estudo novo que saiu. E eu acho que a gente tem que entrar nessa lógica de nós temos que aprender um pouquinho todo dia. Né? Eu acho que nós estamos num momento em que a gente não vai dar conta de absorver tudo que está acontecendo e que está disponível, e a gente vai morrer maluco se a gente entrar nessa vibe de eu não vi, eu não sei, né? Mas é esse um pouquinho todo dia. Então, assim, poxa, todo dia de manhã tem uns 20 minutos aqui que eu vou ler um artigo, que tem uma pesquisa, o que eu posso pedir para a minha própria AI resumir, o que eu posso pedir para a minha própria AI, olha, transforma isso num podcast que eu vou ouvindo no carro, e vai consumindo um pouco do que está acontecendo, para vocês formarem a própria opinião sobre o que deveria ser, o que não deveria ser, se os caminhos que a minha companhia está adotando eu concordo ou não concordo, porque, de novo, a gente só vai conseguir construir repertório em cima disso se a gente estiver construindo também, acho que, opinião, e a gente só vai formar isso à medida que a gente vai formando a nossa própria base de conhecimento. Eu estou muito com a Isa. Para mim, a palavra é apropriação. Conhecimento tem aos montes. E eu gosto de fazer uma analogia com curso de idiomas. A gente não vai aprender IA só em algumas aulas. A gente não aprende a falar inglês só vendo alguns vídeos. Então, primeiro a gente vai, entende, aí depois a gente vai e aplica, aí depois a gente pratica e pratica um monte de vezes até que o idioma de fato entra e vira uma coisa natural. Então, para mim, o saber aprender constantemente, para mim, essa questão de apropriação com relação à temática coloca a gente num outro cenário, que não é um cenário só de dizer o que tem que ser feito, mas você também vai sentir um pouco da dor, do que o outro vai sentir a hora que esse movimento começar a acontecer. Então, eu partiria desse lugar.